Tá, gente, a internet está bem complicada. Aí, começou. Bom, boa tarde, então, para todo mundo. Vamos dar início agora oficialmente, depois dessa conversa de bastidores aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente da professora Nayara, que gentilmente aceitou, assim, já de início, né, participar dessa live, contar um pouquinho da experiência dela com o esporte, enquanto atleta e depois como profissional da área, né? Então, te agradecer mesmo, Nay. Te pedir desculpa também por a gente ter remarcado essa data, né, no início. Enfim, a gente está num processo de adaptação de calendário e tudo mais. Então, alguns imprevistos acontecem, né? Não tem como a gente fugir. Aí eu queria só fazer uma breve apresentação da professora Nayara, depois eu vou pedir para que ela conte um pouquinho da história dela, mas até onde eu tenho conhecimento, né? Você se formou na UEM mesmo, fez mestrado, não sei se agora já defendeu o doutorado na área de psicologia do esporte, fez doutorado na metade fora do país, teve essa experiência super enriquecedora para a área acadêmica, que é ir para uma universidade de fora, ver como funciona a pesquisa lá, acho muito legal isso. Enfim, e aí depois contar também um pouquinho dentro da área do vôlei, o que você já fez e o que você está fazendo dentro dessa área. Então, assim, se eu não contei nada errado, me corrija. E queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória até chegar aqui, para depois a gente falar mais do vôlei e tudo mais, tá bom? Tá, beleza. Bom, então de fato, eu me formei na UEM, formei na graduação em 2010, de 2012 a 2014 eu fiz mestrado em desenvolvimento humano, desenvolvimento e desempenho humano, e aí em 2017 eu entrei no doutorado, ainda não defendo até começo do ano que vem, então estou quase lá. Nossa. Fiz, de fato, o meu doutorado de sanduíche na Duke University, que é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e lá eu fui para me especializar em estatística, em método, em metodologia e análises estatísticas, mas lá eu me voluntariei, porque lá o time de vôlei é muito forte, até algumas atletas do vôlei de praia que estão nas faculdades dos Estados Unidos, quando elas viam que eu estava lá, ela falava, nossa, meu sonho é jogar no time da Duke. E aí eu sabia que o time era grande, eu já tinha ouvido falar, não fui para isso, mas uma vez que eu estava lá, e eu fui atrás do time de vôlei, me voluntariei para ajudar eles no treino de alguma forma, né? Mas é que daí eles têm duas divisões, e aí isso aconteceu na divisão B, que é quem disputa a segunda liga, né, universitária. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Depois eu percebi que as meninas, elas não estavam muito afim de treino, elas queriam mais era jogar mesmo. Então, mas foi uma experiência legal. A Duke também tem o Coach K, não sei se alguém acompanha o basquete, mas ele foi por muito tempo treinador junto naquele time, no Dream Team, né, dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, na seleção, quando tinha até o Jordan, 90, 92, enfim. Então, nossa, eu vi, assim, os treinadores do tipo, uau, meu sonho era, sabe, conversar com eles. Claro que não rolou, o Coach K é, inclusive, o maior salário da universidade, dentre todos os outros, inclusive reitores, porque ele tem um peso muito forte para a universidade, e eu acho isso muito legal lá, que é o quanto que o esporte é importante. E enfim, né, o nosso sonho é trazer isso para cá. Mas então, a minha trajetória enquanto atleta é que desde que eu me lembro por gente, né, acho que eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu comecei a treinar a vôlei, e era de quarteto, então, quando eu não morava em Maringá. Quando eu vim para Maringá, até não trazendo o esporte como Salvador, né, que eu sei que alguns, a licenciatura nem gosta disso, mas para mim ele foi muito importante, porque meu pai tinha falecido, e eu vim para Maringá, então, eu morava no Rio Grande do Sul, e aí lá o meu treinador falou para minha mãe, né, toda a escola sabia do que tinha acontecido,
um acidente e tal. E aí o treinador chegou para minha mãe e falou, não deixa ela sair do vôlei, porque ela tem futuro nisso. Coitado, né? Mal sabe ele que não tive, mas que o vôlei me foi muito importante. Então, eu até um dia fui atrás desse professor que eu queria falar isso para ele, agradecer, falar, professor, obrigado pela influência toda que você teve na minha vida. E eu fiz isso quando eu fui atrás dele quando eu voltei do Mundial na China, que foi meu primeiro Mundial enquanto treinadora. Que legal. Eu fui não consegui falar com ele, mas foi essa foi a história. E aí, quando eu tinha, então, dos 10 a 15, eu joguei na escola, joguei até com a irmã do Flávio, como que ele está aqui. E aí, com 15 anos, um treinador da praia me viu, que é o Robson, que ele quem rege, né, a Associação Maringaense de Vôlei de Praia aqui, que é presidente até hoje, e ele me viu e ele falou, cara, você podia vir jogar com a gente. E aí, né, me prometeu que eu não tinha na quadra, que era na escola, academia, plano de saúde. Então, nessa tentadora proposta eu fui, e desde então estou na praia, joguei até os 22 anos, foi quando eu terminei a faculdade, ainda fiquei um ano ali jogando e tal, aí trabalhando, né, já dando treino. Aí depois eu percebi que, na verdade, chega a fase, né, que a gente tem que escolher. Ou a gente vai se dedicar inteiramente para a prática e se tornar um atleta profissional, num nível de dedicação mais alto do que eu tinha, que eram 2, 3 horas por dia, então isso ia ter que se intensificar, ou a gente vai estudar. E aí eu decidi que eu era muito baixa e que eu ia sofrer demais, porque o vôlei ele é um esporte muito ingrato para os pequenininhos. E aí eu fui estudar e fiz meu mestrado. Aí nesse tempo eu dava treino, aí eu parei porque estava muito puxado, eu não estava conseguindo levar bem as duas coisas, e uma coisa que o esporte nos ensina é essa cobrança por excelência, né? Então eu parei. Depois, entre mestrado e doutorado, eu continuei dando treino, ainda estou bem envolvida, nesse momento um pouco afastada pelo doutorado de sanduíche, agora nesse momento, obviamente, nesse contexto pandêmico que a gente está enfrentando. Mas aí em 2018 eu fui convocada para ir para o Mundial Sub-19, que é o Mundial Juvenil da categoria, para ir para a China, então representando o Brasil no Mundial da categoria juvenil, e foi muito legal, assim, era um sonho. E aí teve toda a parte, né, de muitas viagens, porque não é só ir para o Mundial uma vez, a gente tem que ir várias vezes lá para o Centro de Excelência. O voleibol é uma das únicas confederações que a gente tem um Centro de Excelência estruturado, então todos os treinos acontecem lá. E aí eu fui várias vezes naquele ano, e aí quando eu voltei em julho, eu falei, bom, agora acabou, né, agora eu vou parar de viajar um pouco, o marido já estava meio puxado. E aí veio a segunda proposta, que era para eu ir para o Mundial de novo, só com a categoria adulto, com uma dupla do adulto. Aí, ainda falei para ela, ainda eu falei para o treinador que estava me chamando, eu falei, olha, eu preciso, nessa ordem, falar com 3 pessoas. Com a minha orientadora do doutorado, não, com meu marido, com a minha orientadora do doutorado, e com... Porque ele tá ouvindo, tá, pessoal? E com a... Ai, meu Deus. E com o treinador aqui de Maringá, né? Porque eu tinha uma equipe rodando no circuito brasileiro e eu estava acompanhando eles, eu que sou responsável por acompanhar essa equipe no circuito brasileiro, até porque eu estou fazendo coleta de dados do meu doutorado com toda essa galera. Então, eu preciso estar presente para conseguir. Precisava, né? Enfim, aí pro meu marido ele falou, cara, não tem nem o que falar, né? É uma oportunidade muito única, tem que ir, fazer o quê? Com a minha orientadora, ela me deu aquela, né, tipo, cacada, mas assim, né, ok, então vai coletar dados, vamos fazer a tua tese também com a tese do Campeonato Mundial, e deu certo, ficou bem legal essa coleta de dados. E aí o treinador daqui falou também, né, não tem nem que pensar, eu toco por aqui. E aí eu fiquei um mês fora, porque foram 3 etapas em seguida. Então, a primeira foi na China de novo, depois foi em Las Vegas e depois foi no México.
Então, foram experiências extremamente enriquecedoras, num nível, né, de altíssima excelência, onde eu pude, de fato, estar perto de atletas olímpicos, campeões olímpicos, fazer a pesquisa com esses, porque daí eu consegui aliar as duas coisas. Então, quando vinha, tipo, a Walsh, eu não sei se alguém, né, espero que sim, que vocês conheçam, porque ela já é 5 vezes medalhista olímpica, e quando ela veio, assim, oi, prazer, eu sou a Walsh, toma seu questionário, eu pensei, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo? Tipo, sério que você precisa se apresentar? Mas é por isso, talvez, que ela tenha tanta... ela é uma pessoa extremamente humilde, extremamente boa de coração, e eu acho que é por isso que ela está onde ela está. Mas, enfim, eu acho que essa é a minha trajetória. Na graduação, enquanto professora, eu também dou aula de vôlei pelas instituições que eu passei. Atualmente não estou dando aula, mas acho que é isso. Meu Deus, quanta coisa, assim, incrível você já fez. Muito rápido, Não, nossa, muito incrível, assim, quanta informação, assim, que daria para a gente ficar falando várias lives de várias coisas que você já fez. Porque, nossa, eu gosto muito, assim, como eu estudei políticas, né, quando você começou a falar, assim, vamos por ordem de acontecimentos da sua trajetória, né, mas a sua experiência, né, na universidade de fora, acho que é muito legal, principalmente porque você já vivia dentro do ambiente esportivo, e aí comparar como que as coisas acontecem lá fora é muito legal, né, porque até se você puder contar um pouquinho, o esporte lá fora acontece diferente, né? As pessoas se envolvem muito mais, não esperam tanto vir, assim, do Estado, verbas públicas para patrocínio, essas coisas. Eles mesmos se organizam, né? E buscam isso. Tem muito incentivo local, mais ou menos isso como que acontece lá, não é? E paternal, né? Então, assim, uma coisa que uma professora de lá nunca me deixou esquecer, ele não esquece, nunca compara isso daqui com a tua universidade, porque isso daqui os alunos pagam e pagam muito caro. Então, assim, eu acho que eu sou extremamente privilegiada de ter tido a chance de estar naquele lugar sem pagar. O governo brasileiro, né, me pagou, então eu tive a bolsa da CAPES para ir para o doutorado de sanduíche, e eu não pagava para usar todo aquele recurso que a universidade, que a Duke me fornecia. Mas eu nunca esquecia que os alunos pagavam e pagavam caro. Então, acho que é bem importante a gente lembrar também que, não, os Estados Unidos não é um modelo político, estrutural, social para a gente seguir. Não, lá tem muita discriminação. Lá, eu não sabia, por exemplo, na minha universidade, que era uma universidade rica, que era uma universidade paga, privada, não tinha alunos pretos, não tinha alunos... Era sempre o mesmo padrão, sabe aquele estereótipo de loiro, alto, atlético? Era esse padrão que tinha lá, de aluno. Então, mas sim, desde da infância, o esporte lá é visto como parte da educação. Ele é uma ferramenta educacional. Então, isso eu acho muito legal, pelo menos o entendimento de que isso funciona. Se é utilizado depois como mecanismo político, porque lá na frente os bons resultados olímpicos e mundiais aparecem e retornam para o país, ok, mas que ele está servindo também como meio, isso a gente também não pode negar, né? E se ele já tem esse pensamento, eu também não consigo, porque eu acho que o esporte também pode dar esse retorno social e financeiro. Mas, enfim, as crianças, por exemplo, desde criança eles fazem natação, desde criança eles fazem GR, desde criança eles praticam qualquer tipo de esporte. E aí, no contexto universitário, isso não funciona diferente, na verdade, é só uma replicação numa larga escala. Eles têm a liga universitária que gera muito dinheiro, que gera muita visibilidade, e é com isso, inclusive, que eles conseguem atrair mais alunos, porque como que eu vou convencer um aluno a pagar $70 mil ano? Nossa. Por que eu vou convencer? Como é que eu vou convencer? Então, assim, entrar na Duke University, sabe, quando eles têm porque lá não tem vestibular, né, tipo as grades, as notas que daí envia para ter aprovação.
E aí eu participei, como eu cheguei no começo do semestre, eu participei junto com a graduação dos rituais de chegada, assim, foi bem legal. Eu consegui ver, né, vivenciar o que é aquilo. E aí, assim, mostra os vídeos da galera recebendo a carta, do tipo, uau, sabe? Eles ficam muito felizes. Porque é o sonho de estudar na Duke. Por quê? Porque a Duke ganha o basquete, a Duke é campeã não sei quantos anos no vôlei, a Duke é campeã, sabe? Então, assim, é aquele sonho de fazer parte daquilo. Então, eles usam o esporte também para trazer os alunos para a universidade. E aí, um dos motivos de eu ter me voluntariado não é só porque eu sou uma pessoa boa, é porque eu queria fazer parte daquilo, só que eu não podia pagar, porque era absurdo, era $250, eu acho que agora não lembro se era o semestre, ou $100 o mês. Eu sei que para mim, a minha realidade de aluno era tipo, no way, de jeito nenhum eu ia conseguir pagar aquilo. E aí foi por isso que eu me voluntariei, do tipo, deixa eu ficar sem pagar, eu ajudo vocês. Foi tipo, essa é a minha troca. Porque é pago, então, até lá dentro já pagam a universidade, eles já pagam a moradia, eles já pagam a alimentação, porque eles têm que, no primeiro ano eles são obrigados a morar dentro do campus, ou seja, se eles são obrigados a morar ali, eles são obrigados a comer ali, e as coisas vão aumentando, ou seja, tudo eles pagam, inclusive a prática esportiva. Então, assim, nada é de graça. Né? Se na UEM, por exemplo, a gente tem, ou na Unirá, perdão, mas falo da minha realidade na UEM enquanto aluna, que a gente tinha lá a professora Jane, todo sábado de manhã, voluntariamente nos ensinando, nos treinando para as competições universitárias. Não, tipo, lá não é assim, é tudo pago. Ah, eles pagam até para praticar a modalidade além da mensalidade? Sim, eu não sei na divisão A se daí eles têm essa bolsa e isso daí eles não pagam essa prática, mas sim, todas as práticas lá são pagas. Eu acho que um ou outro talvez eles deem uma bolsa, mas no geral todas essas práticas são pagas. Então assim a gente vê e fala, nossa, que lindo, nossa, quero para mim. Ok, vamos fazer, vamos juntar o dinheiro da galera e a gente contrata um treinador, porque é isso que eles fazem. É exatamente essa a ideia deles, né? Não depender do Estado para nada, né? Eles se unirem quando precisa e, enfim, se juntam ali e se resolvem, né? Tem essa... Claro que é que nem você falou, não adianta a gente comparar realidades totalmente diferentes e tal. Enfim, também não vamos entrar muito na política, mas eu acho muito interessante essa ideia de não ficar sempre esperando vir lá de cima, né? A gente ter esse ideal de fazer, né? Se juntar e fazer, porque às vezes esperar também não adianta muita coisa. Mas... E até, assim, numa escala muito menor, né? Isso talvez venha acontecendo quando as atléticas se juntam para contratar um treinador. O que elas fazem, né? Elas estão pagando uma prática esportiva, num valor ainda que baixo, mas os treinadores estão aceitando, e eu me coloco nesse pacote, porque eu já dei treino para atlética, e não cobrava lá muita coisa, e dava treino, tipo, meia-noite, eu não sei como é que eu pude aceitar uma coisa dessa, mas é o horário que saiu da faculdade, né, do curso, enfim, então, numa escala muito menor, talvez a gente esteja começando, porque a gente está vendo que a competição é importante, que são né, os Jogos Interatléticos. Então, como lá o nível esportivo, a liga esportiva universitária é muito alta, então isso vem acontecendo já há mais tempo, né? Talvez quando a gente valorizar os JUBs, como eles valorizam lá, talvez a gente comece a ter uma iniciativa diferente nesse sentido. Sim, é bem isso mesmo. Você não chegou a dar treinos lá, né? Você mais acompanhou, então? Cara, eu dei, para ser bem sincero, dei um treino. E aí, só que eu dei um treino, cara, pegado, igual eu achava que tinha que ser, igual eu faço aqui. E foi aí que eu percebi que, tipo, elas estavam querendo jogar, sabe? Então, assim, treinar, fazer exercício, defesa, bloqueio, bloqueio. Na segunda vez já não rolou muito, e aí eu falei que a menina dela me falou isso, é que as meninas gostam de jogar, então, assim, é muito em coletivo, assim, sabe? Elas fazem uns joguinhos diferentes, daí eu fiquei mais umas sessões que
que era para entender e para pegar mais tipos de exercícios diferentes, porque elas fazem muito nos coletivos, mas eu não fiquei muito tempo, não, porque daí eu percebi que era jogo. Eu falei, eu acho que a partir de agora eu só vou perder tempo, no sentido de deixa eu estudar, deixa eu fazer o que eu tenho para fazer aqui. O pessoal da Uningá também gosta mais de jogo, viu? Ano passado eu estava na coordenação do projeto de vôlei e era sempre assim, professora, vamos jogar? Vamos jogar? Dificilmente eles, assim, na marra, eles aceitavam algum dia com mais técnica, essas coisas assim, mas era bem jogo. Não tem jeito, né? Mas conta um pouquinho assim, como que você conseguiu aprender a dar os treinos? Foi sendo atleta e pegando a sua experiência enquanto atleta, ou você chegou a estudar mesmo essa área de treinamento do vôlei? Como que foi esse seu pontapé inicial assim, na área de ser técnica, né? Na área do treinamento mesmo? Cara, isso foi uma boa pergunta. E eu sou muito grata ao meu treinador por ele ter tanto me cobrado. Porque quando eu comecei a dar treino, eu acho válido, quando a gente começa pela escolinha, né, de começar a ensinar os primeiros passos. E como no meu caso do vôlei de praia, ensinar a andar na areia já é um processo complexo, porque no começo é difícil até correr e mascar chiclete. Então, o processo, ele aconteceu comigo. E eu não conseguia somente replicar os treinos que o meu treinador dava, porque ele me cobrava todo o tempo. E eu aprendi muito da disciplina que hoje eu fiz até mestrado nela, e que é a minha disciplina do coração, que é a aprendizagem motora, porque ele me cobrava. Ele falava assim, qual o processo cognitivo da criança que está acontecendo agora? Vai lá e me pesquisa quais são os 3 estágios da aprendizagem. Eu quero que você me fale qual é o estágio de desenvolvimento que essa criança está. E aí eu era obrigada a pensar o meu treino, a escrever o meu treino, a mostrar para ele corrigir e ver se tinha lógica, se tinha coerência, né, no que eu ia fazer, se tinha um começo, meio e fim, e se estava de acordo com a teoria. Então, ele era muito estudioso e ele me forçou a estudar. Então, eu não conseguia somente replicar. É claro que, às vezes, eu via ele dando treino e eu pensava, eu quero fazer aquele exercício. Mas daí eu pensava, em que contexto eu vou fazer? Em que momento do meu treino? Então, ele me ensinou a montar os treinos. E eu tenho esse caderno até hoje, inclusive, eu acho que ele está emprestado para o menino que hoje faz a função que eu fazia na associação, que é dar treino para os mais novos, porque eu tenho todos os meus treinos salvos, todos. Então, assim, semana 1, treino 1. E eu faço isso com tudo que eu... Para dar aula, eu tenho um caderno de cada matéria, tipo... Para dar treino era a mesma coisa. Então, hoje não teve porque choveu. Eu escrevi, esse treino funcionou, esse treino não funcionou. Porque no próximo ano, eu ia revisitar os treinos que eu fiz para ver como eu podia melhorar com a próxima turma. Então... eu acho que essa produção de conteúdo é muito necessária para nós mesmos, porque, né, a gente não é uma máquina infindável de treino, de exercício, então a gente não tem... Então, assim, eu sempre, até quando eu dou aula, eu falo, não é só pegar, gostei desse exercício, vou fazer os 3, porque às vezes não tem coerência, às vezes não é aquilo que eu estou trabalhando naquela semana. Então, o Robson, ele me pedia para fazer, vamos lá, monta um macro. Eu quero nesse mês, o que você vai se propor a ensinar? Eles têm que terminar esse mês sabendo o quê? Então, nesse ano, eles vão chegar até onde? Então, eu quero que eles consigam fazer o joguinho. Então, para fazer o joguinho, tem que saber se deslocar, que é a primeira coisa que a gente ensina, tem que saber da toque, tem que saber da manchete, tem que saber sacar, que é por onde o jogo começa, eles têm que saber atacar. Para saber atacar, tem que saber a passada. Então, são todos os fundamentos, e aí eu começava a cortar eles para saber como eu ia dividir. Então, lá no final, qual é o meu objetivo geral, qual é o meu objetivo final, e aí eu ia dividindo isso pelos meses que eu tinha, né, pelos macros que eu tinha. Então, foi assim que eu aprendi, escrevendo. Eu tinha alguém para me cobrar, então eu acho que eu tive essa sorte de me fazer estudar e não me conformar em replicar treino e copiar treino. Porque, assim, é claro que a gente quer fazer isso, né? A gente tem, nossa, treino legal que ele estava dando. E eu sempre olhava o treino, que ele dava treino no mesmo horário que eu, e eu ficava olhando e falava, nossa, que treino
massa, será que um dia eu vou dar um treino massa? Mas, enfim, daí até hoje em dia, tipo, a gente tem atleta que foi campeão mundial 2 vezes, e ele treinava com o Robson, só que o Robson mandava ele para mim, quando ele, esse menino tá muito ruim, né, vai ensinar ele a dar manchete de novo. E aí ele ficava comigo, eu fazia uma série de exercícios corretivos, e ficava comigo, e ficava. Aí depois de um mês eu devolvia, eu falava, acho que agora tá melhor. E aí foi muito legal quando ele foi campeão mundial. E ele chegou a mim e falou assim, o Robson me dá treino, mas quem me ensinou a dar manchete pra você. Que legal! Mas é porque a gente tinha isso, sabe? Então, assim, saber o que é um exercício corretivo, saber como fazer isso, saber em que momento aplicar, voltar ao treino e parar e ir para o corretivo, para depois fazer associação com os demais fundamentos. Eu acho que isso é bem importante. Que legal! Você falou várias coisas interessantes, e assim, principalmente essa coisa da gente se autoavaliar, né? Ter um feedback da sua própria elaboração de treino, né? Acontece isso até nas nossas aulas, né? Às vezes a gente monta uma aula e as coisas não acontecem como deveriam acontecer, né? E você ter esse feedback naquele momento de pensar assim, esse treino não foi legal, né? No papel parecia muito legal, mas não aconteceu. Até se você replicar um treino, né, do Robson, por exemplo, às vezes com ele foi um treino muito massa, mas com você não vai ser massa. Porque tem a personalidade imposta ali naquele treinamento, não é? Mais ou menos isso? Tem o nível dos atletas, tem a motivação que os atletas estavam, tem o nível de desempenho que eles estavam, mas assim, e de fato, eu sempre tinha esse feedback meu mesmo, só que daí eu acabava deixando meu sarrafo muito alto na comparação. Porque como eu vi o Robson, eu queria, né? Ele foi o meu sarrafo, só que daí demorou para eu entender, tipo, Nayara, ele já foi o seu treinador, ou seja, ele está anos-luz de você, fofinha, você está começando agora. Então, né, tipo, dá uma segurada. Então, mas foi também um processo. Mas ter o sarrafo alto sempre leva a gente, né? Tipo, vou fazer mais, vou fazer melhor, eu quero fazer melhor. Mas psicologicamente é uma pressão muito grande. Imagino. Deixa eu ver a pergunta da Maria Fernanda. Ela perguntou assim, Nayara, para você, para ser uma treinadora, é necessário ser uma ex-atleta? Pergunta interessante essa. Interessante, a gente discutiu isso. Tá tendo uma série de lives da CBV. Quem tiver interesse, de segunda e sexta é liberado no YouTube, de terça, quarta e quinta é pelo Webex, mas depois eles disponibilizam no YouTube, na plataforma do YouTube. Eu posso até passar, que eu já fiz uma conversa com eles lá, faz umas 2 ou 3 semanas, e essa semana teve uma pergunta sobre isso. E a resposta que a gente debateu, assim, é no sentido de, cara, não é necessário, ajuda no sentido até da conexão que você tem com os atletas, mas não é nem um pouco, não é como fala, um requisito, não é, até porque tem um monte de atleta aí que ensina de forma empírica, do tipo, mas o meu treinador fazia isso, então vou fazer, como se tivesse dado certo, né, porque se tivesse dado tão certo, ele talvez não seria treinador, ele ainda seria um atleta de alto nível, mas e é no sentido assim, as coisas estão mudando, a realidade está mudando, a geração que a gente tem hoje não é mais a geração que a gente tinha antes, que funcionava no grito, que funcionava no tiro, porrada e bomba. Não é mais assim. E o Bernardinho até ele deu uma fala muito legal numa palestra que eu estava uma vez no congresso do COB, do Comitê Olímpico, que ele falou que o filho dele, o Bruno, bateu na porta dele lá na seleção, faltando uns meses para as Olimpíadas do Rio, e até ele fala assim, agora, daí eu descobri que sonambulismo, que não dormir à noite, que insônia é genético, porque eu passei isso pro Bruno, e que ele bateu na minha porta 3 horas da manhã para falar, pai, ou você muda a forma como você trata esses atletas, porque essa geração não é como a anterior, ou você não vai ganhar essas Olimpíadas. E foi quando a ficha dele caiu do tipo, de fato, antes morder a bola e dar porrada e ter aquela postura agressiva, que eu não preciso nem comentar, que eu acho que todo mundo já sabe, do Bernardinho, não vai funcionar mais com essa geração. E é assim mesmo. Então,
o processo de liderança, né, o estilo de liderança do treinador, ele evoluiu ao longo do tempo, à medida que a gente evoluiu também. Então, hoje a gente tem muitas teorias relacionais que falam sobre a boa relação entre treinador-atleta. Não significa que a gente não vai dar bronca, não significa isso, mas uma relação de acolhimento em alguns momentos, reconhecer que sim, o treinador ele vai ser visto como, sabe, como era, as crianças veem os pais no começo, ai, meu herói. Então, sim, o treinador, em muitos momentos, ele ocupa esse papel. Então, por isso que eu acho que, voltando à pergunta dela, não é necessário, uma vez que a gente tem até esses atletas, né, que fazem, então, mau uso desse empirismo, desse conhecimento empírico, que não é ruim, mas quando utilizado sozinho, ele se torna ruim. Mas ele ajuda no conhecimento, na experiência, na experiência de jogos, de sistemas de jogos, de competição, de formato de competição, e uma série de coisas eu acho que ajuda, mas não é pré-requisito. Uhum. Só reforçando, quem mais quiser fazer perguntas, profs ou... Pessoal, por favor, eu tô aqui, ó. Quer ver a carinha de vocês, inclusive, podia abrir a câmera, né, pessoal? Ninguém abre, o pessoal é muito... Eu vi época de pandemia, a gente precisa se ver, a gente não vê ninguém. Pois é, o pessoal é tímido. Ai, meu Deus. Ai, a Ângela apareceu um pouquinho. Mas eu concordo mesmo com essa questão de ser... Ai, que bonitinho, Matheus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Essa questão mesmo de ser ex-atleta para se tornar, né, técnico ou treinador e tal, eu acho que auxilia muito nos conhecimentos gerais, de você entender como funciona, a vibe da modalidade, porque você ser técnico do futebol é diferente de você ser técnico do vôlei. Né, a ideia, né, de incentivo, de motivação da equipe é completamente diferente. E quando você já é atleta, você já tem experiência, então você tem ali, você entende como que funciona, né? Que bonitinho. Mas não significa que você vai saber ensinar, né? É aquela coisa, você ser um pesquisador muito bom em algum tema, em algum assunto, não significa que você é um bom professor daquilo, né? Porque você saber ensinar é diferente de você saber fazer, né? Então, por exemplo, se algum de vocês aqui, né, nunca teve contato com a modalidade e tal, não se preocupe em não achar que não consiga, né? Acho que o estágio serve muito para isso, para a gente ter esse contato com algo que até então a gente não teve durante a nossa vida, mas com certeza ajuda muito. Mas saber ensinar é diferente de saber fazer, né? Eu penso assim, mais ou menos. E acho que tem uma pergunta aqui. A Mari, hoje percebemos que os atletas, alunos querem resultados imediatos. Que dica você consegue nos dar para orientá-los a lidar com essa ânsia de resultados positivos e alto rendimento? Cara, excelente pergunta. Uhum. E de fato, a gente está com uma geração que tudo é muito imediato, né? Então, eu quero uma resposta para alguma coisa, eu vou jogar no Google. Então, assim, eu não tenho mais que pesquisar, que eu tenho que ir até a biblioteca, eu tenho que pesquisar numa Barça, que a gente não sabia nem usar aquele negócio. Então, não tem mais isso, né? Tudo muito imediato. E isso se reflete em todos os outros âmbitos da vida, em todos os outros contextos, todas as outras esferas. E aí, essa pergunta que a Mari fez é extremamente relevante, porque isso vai se refletir também no esporte. E vai se refletir de forma bem negativa em alguns momentos, que é do tipo, mas eu não consigo, então eu vou parar. Mas eu não sou boa, então eu vou parar. Então, o que eu falaria é que traçar metas muito bem estabelecidas, metas a curto, longo e médio prazo. Todo ano eu fazia com as minhas atletas, fazer uma reunião e pedir para que elas me escrevessem no papel metas a curto, longo e médio, e não só metas de desempenho, do tipo, eu quero ganhar a medalha de ouro nos Jogos da Juventude esse ano.
metas de processo. Então, você quer terminar o ano melhor em quê? Ah, eu quero melhorar o meu deslocamento, eu quero melhorar minha passada a curto, médio e longo. Então, e aí no final eu fazia essa reunião de novo, eu tentava, do tipo, ó, é isso que você fez, releia o teu papel e veja o que você alcançou. Então, eu acho que traçar metas para os alunos, para os atletas, iniciantes principalmente, isso ajuda muito eles a enxergarem que sim, ele teve uma melhora, que não, ele não vai estar jogando igual o Alisson Mamute, ou igual a Agatha e a Duda, que são, né, os nossos top atletas elite que vão para Tóquio. Mas que ele já está muito melhor do que ele era antes. Então, esse processo de autocomparação, eu com eu mesmo, é muito importante, porque senão a gente vai deixar ele se comparar com o outro. Então, talvez com o outro, ele ainda não atingiu essa meta. Mas ele, com ele mesmo, ele está melhor do que ele começou. Então, eu acho que a dica que eu daria é essa, Mari. E é isso que eu tento aplicar. O Robson também me cobrava muito sobre isso, do tipo, qual a tua meta? Então, qual esse traçar de metas, que é inclusive uma das estratégias para lidar com o estresse, que é o que eu estudo sobre estratégias de coping. Então, a formulação de objetivos e metas claras é uma das estratégias para a gente, inclusive, lidar com o estresse. Então, acho que essa pode funcionar bem. Você tá muda, Fer? Ops. Você trabalhou dando treino para mulheres e para time masculino também? No começo, sim. No começo, aliás, quando eu trabalhava com a iniciação, sim. Eu trabalhava juntos. Quando eu dei treino também no Colégio Platão, enquanto em todo o meu tempo na graduação, eu comecei lá como estágio e depois eu fiquei até 2014, então eu fiquei de 2008 até 2014. E lá eu trabalhava também com os dois. Bem no finalzinho eu comecei a separar, e daí com uma explicação sobre o porquê não, porque até os 10 anos, 12 anos, a gente não precisa separar, uma vez que a força ela é equivalente, já que o segundo estímulo de crescimento não aconteceu, e com isso os hormônios do crescimento também ainda não estão atuando no nível de força muscular. Porém, depois, quando eu terminei meu mestrado, que daí eu falei, bom, então agora eu vou dar treino, né, já que eu tinha parado aquele período do mestrado, o treinador me ofereceu, então, a equipe feminina. E aí, desde 2014, eu venho só com a equipe feminina. Ainda que na competição juvenil brasileiro eu acompanho os dois, porque a gente faz essa divisão. Então, eu fico com o juvenil, o Robson fica com o adulto, e os outros professores ficam com os campeonatos estaduais. Entendi. Eu tenho uma curiosidade, assim, pessoal mesmo, de saber, assim, como que é lidar, porque a gente sabe que treinamento para mulheres, seja em academia ou qualquer atividade que mulher faça, tem que levar em consideração o ciclo menstrual, o estresse, né, que você estuda, a TPM e tudo mais. Isso influencia também no treinamento, na hora que vocês vão elaborar um treinamento, por exemplo, vocês levam em consideração o ciclo menstrual e o psicológico delas, que pode ser afetado também pelo ciclo menstrual, ou não é considerado, assim, não é algo significativo na hora de elaborar um treino? Eu não vou conseguir falar, assim, por todo mundo, até porque eu acho que no altíssimo nível, e principalmente em esportes individuais, isso é bem levado em conta. Esporte coletivo fica um pouco mais complicado, porque uma tá, a outra não tá, e a outra não tá, e vice-versa. Apesar de eu trabalhar com vôlei de praia, que são só 2, a gente, aqui em Maringá, a gente trabalha em formato de equipe, então eu dou sempre treino para 8 meninas. E aí, às vezes, quando elas vêm, tipo, ai, mas eu já tô estressada, que eu tô de TPM, eu falo, então engole essa sua TPM, porque você aqui tem um problema, eu tenho 8. Porque eu sempre falei, eu tenho todos vocês de problema, então se todas vocês vierem com as suas TPMs, eu aqui juntas vou ter 8, 10 problemas. Então vamos dar uma engolidinha nela e vai treinar. Bem didática, né? Mas o que a gente recomenda, e o que eu percebo é um pouco de perda de força nos dias que antecedem, nos dias que estão ocorrendo, e uma potencialização da força em dias que recém acabam o período menstrual. Então,
fisiologicamente isso tem efeito. É que na prática a gente não consegue operacionalizar isso. Mas psicologicamente a gente consegue, às vezes, a gente sabe quando tem que fazer mais. Mas eu comecei, inclusive, a tomar anticoncepcional porque meu treinador pediu na época, porque eu ficava com muita indisposição e sempre que ele perguntava o que estava acontecendo, quando eu estava nesse período, né, de indisposição e menos força, eu coincidia com o meu período menstrual. E aí ele me falou, vamos começar a tomar remédio, porque se isso ficar em dia de competição, vai te prejudicar. E foi quando eu comecei. A maioria das minhas atletas tomam, então não sofrem muito com cólica e enfim, efeitos que, infelizmente, essa bomba hormonal que a gente toma, ela diminui, né? Que legal. Porque, assim, aumenta um pouco a celulite, aumenta a retenção líquido. É uma orquestra, sabe? Assim, não tem uma receita certa do que vai funcionar, é uma orquestra. Às vezes você tem que daí lidar com uma, porque a outra está saindo e, enfim, é difícil. Entendi. Eu imagino que deve ser difícil porque, assim, na minha pequena experiência, né, quando eu jogava lá na escola, a gente já tinha essa coisa, enquanto nós, assim, sendo atletas, entre aspas, atletas, que a gente às vezes dava aquele miguezinho de hoje não tô legal, né, uma preguiça, e agora, depois de formada, a gente começa a pensar na nossa posição do outro lado, né, na nossa posição de treinador, de técnico, e como que a gente tem que lidar com isso. E a mulher tem essa questão, né, do ciclo menstrual, que o homem a gente ainda, né, o time masculino a gente ainda consegue ir levando e tal. É bem diferente, acho que, lidar com o time masculino e feminino. E, na verdade, eu acho que eu nunca vi infelizmente, né, uma técnica para um time masculino, né? A maioria é mulher que treina mulher e homem que treina homem, quando não é homem que treina mulher, né? Infelizmente, o nosso espaço é bem difícil. Você teve algum preconceito, assim, teve dificuldade em entrar nesse meio? Dos próprios atletas e do meio em si? Cara, dos atletas, não, nunca. Mas os meninos até falam, vem você dar treino pra gente. Mas, sim, realmente é bem sexista. Inclusive, eu até brinco que eu escolhi duas áreas que são extremamente masculinas, né? A ciência, especialmente, sobretudo, na área da análise de dados, que, tipo, estatística é coisa de homem, né? O que você, menininha, está fazendo aqui? E o esporte também. Então, infelizmente, são duas áreas bem sexistas. E sim, é muito chato quando a gente passa, assim, por situações do tipo... presidente de confederação, presidente de federação, tá nas competições, sabe? E vem falar com você, assim, oi, sabe? Oi, menina, oi, do tipo... Não fala assim com homem, sabe? Não fala assim com treinador. Então, por que isso acontece comigo? E aí é um processo também da gente se posicionar, se colocar no nosso lugar. Conforme a gente vai mostrando competência, a gente fica mais respeitada. Mas ainda assim, começa pelo número, né? Até você falar, é difícil ver mulher dando treino para homem. É difícil ver mulher dando treino. A gente começa aí. E aí, talvez, quando tem mulheres, elas acabam treinando outras mulheres. Mas, não sei se até não ato de sororidade. Mas, enfim, a gente tem uma das nossas principais treinadoras de vôlei de praia mulher, ela foi medalhista olímpico com o Ricardo Emanuel, então, e depois com o Alisson e com o Emanuel. Então, ela tem 2 medalhas olímpicas treinando homens. Assim, acontece, não é comum, mas eu acho que é porque não é comum a gente ver muitas mulheres. Então, a partir do momento que isso crescer, aí a gente vai ver essa relação também, mulher e homem, não só treinadores homens treinando mulheres, né? Mas existe, já passei por várias situações bem desconfortáveis, que dá raiva, sabe? Do tipo, isso só se fosse mulher, porque se eu fosse homem, eu não estaria
passando por isso? Acho que são várias questões no seu caso, assim, ser mulher, ser jovem, né, tipo, super nova, já tá lá em cima, treinando equipes muito de alto nível, e é que nem você ser professora jovem, né, tem muito preconceito, assim, de que você não tem capacidade de estar aqui, né, é difícil as pessoas olharem e falar, nossa, a Nayara tá treinando aqui, quem que é ela? Né? É super nova. Eu nunca falei minha idade para os alunos. Eu sempre dava uma conversada que eu achava que eu ia perder um pouco da minha credibilidade se isso fosse verdade. É mais ou menos. O João Vitor trouxe pipoca aqui, gente. Alguém quer? Não quero, filho. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar e ler a pergunta do Ayrton. Acho que ele disse que ele tem curiosidade sobre o ciclo menstrual, né? Foi bem a hora que eu fiz a pergunta. Tem curiosidade, conhecimento pessoal e o conhecimento do comportamento das pessoas auxilia nesse processo de convivência existente nesses períodos prolongados de treino. Conhecer as limitações e sentimentos é fundamental. Gostaria de saber o que a professora tem a falar de como lidar com as fragilidades desses atletas para que isso não afete em seu rendimento. Acho que tem a ver com o ciclo menstrual, foi na hora que eu fiz aquela pergunta, né? Uhum. Eu acho que bom, Ayrton, você pode me interromper e falar, inclusive, se eu não tiver... no geral. Talvez ele esteja perguntando no geral, não sei. Uhum. Mas fragilidade dos atletas realmente bem interessante e é muito visual, a gente consegue visualizar bem o que está acontecendo. Às vezes ele chega no olho dele, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe que não, aliás, que não está legal ali. Alguns atletas conseguem esconder bem, mas cara, é bem engraçado, assim, como isso funciona, é bem curioso, aliás, não é engraçado. E, tipo, tem atleta que quando ele tá, e isso é também um dos processos relacionais que eu tô estudando, quando ele tá mal, ele vai te evitar. E tem atleta que quando ele tá mal, ele quer o teu colo, ele já vem para ser acolhido. Então, assim, a gente primeiro tem que identificar os dois tipos, né, que na literatura a gente chama de estilo evitativo, estilo ansioso ou estilo seguro. Então, os atletas com estilo seguro da relação, eles vêm já para falar, olha, eu tô com um problema, tô precisando de ajuda, ou ele vai demonstrar isso de alguma forma. Atletas com estilo mais evitativo ou ansioso, ele vai justamente ao contrário, ele vai ser grosso com você, ele vai te evitar, ele vai te dar patada, e é quando você sabe que ele está mais precisando de você. Então, eu sempre tento falar para as meninas, por mais que a gente tenha muitos problemas, o ideal é a gente deixar ele quando a gente deixa o chinelo aí fora da quadra. Mas nem que a gente é humano, então nem sempre isso vai acontecer. Mas é tentar evitar que isso, de alguma forma, atrapalhe a gente naquele movimento. Então, e aí é quando você tem que falar mais, feedback mais. Eu não gosto de dar feedback instantâneo, então a cada movimento eu acho que ele tem que pensar e ele tem que, né, no jogo eu não vou poder ficar falando toda hora, então eu não posso falar toda hora. Mas talvez aquele treino que ele precise de mais feedback, ele precisa da tua voz, ele precisa saber que você está ali, que você está com ele, no meu caso ela, e que isso até a tua fala ajuda ela a desconectar com os problemas que ela está tendo. Então, assim, falar, puxar para o treino, ou às vezes até no final, e nem no final, assim, ver que não está rendendo, sabe que não está rendendo, e daí abaixa a cabeça e fala, nossa, hoje nada vai, hoje nada vai. E é uma hora que você chama para um lado e vem conversar, e fala, mas eu tenho que treinar. Fala, não, deixa lá, pula esse exercício, vamos conversar aqui, depois você volta, porque senão às vezes não adianta, sabe, ficar treinando, e daí o senso de percepção de competência só vai diminuindo, porque naquele dia ele não está conseguindo, mas por conta de outros problemas, e aquilo vai só afundando ele dentro do problema que ela já está. Então, é bem desafiador, porque daí a gente tem que ir vendo pessoalmente, né, por mais que a gente esteja treinando uma equipe, o olhar ele tem que estar atento para o ser humano, para o individual ali, para ver o que está acontecendo.
lidar com fragilidades em qualquer nível é difícil, imagina num esporte, né? Por si só já é desgastante, já é pressionante, sufocante, né? É muito difícil, assim. Em relação à criança, você já trabalhou com criança? Já foi muito tempo, assim, trabalhando com criança? Hoje você prefere os adultos? Como que tá a sua paciência em relação a esse sentido? Cara, quando eu comecei com as crianças da 7ª série. Então, 12 anos, eu acho. E eu era apaixonada. Eu sou apaixonada. Inclusive, uma delas, que na época era a minha, assim, a minha menina dos olhos, ela fez educação física. E ela veio para fazer educação física por causa disso. E nossa, eu fico muito feliz por isso. Que eu acho que a minha contribuição foi significativa na vida. E então eu gosto muito dessa faixa etária. Eu gosto do ensinar. Então, até hoje, a minha categoria preferida é a juvenil. O adulto é legal, ok. E às vezes até as pessoas falam assim, nossa, mas agora você tem que ir para adulto. Como do tipo, você já deu para o juvenil, agora o próximo passo é ir para adulto. E eu, tipo, por quê? Eu pergunto pra ela, por quê? Porque o adulto, a competição passa no Sport TV e a minha não passa? Tipo, não, eu acho legal. Nossa, o adulto é o que a gente gosta de assistir, né? Só que eu gosto do processo de ensinar. Eu acho que o adulto, ele já sabe. Sabe, na minha cabeça, assim, ele já sabe, agora ele precisa aperfeiçoar, ok, legal. Mas eu gosto do processo de ensinar, de quem não sabe nada, a saber alguma coisa, sabe? Então, eu gosto de pegar, eu trabalho com sub-17, sub-19 e sub-21. O último ano no sub-21 já é o ano conflituoso para mim. Que elas estão naquela fase do último ano juvenil, indo para adulto, já acha que sabe alguma coisa, então, assim, a rédea, ela tem que ser, sabe, tem que deixar mais perto de você, mas ao mesmo tempo dá pra falar assim, então vai. Mas eu gosto desse processo do aprendizado, então eu gosto do juvenil. Claro, o meu juvenil não é mais criança, né? Eu pego com 15 anos. Mas ainda assim, esse processo para mim ainda é muito fascinante. Eu super te entendo, porque eu amo criança também. E eu tive experiência na natação, né, com criança e dando aulas, e eu penso igual você, assim, eu gostava de ensinar todo mundo a nadar, sabe? Eu não gostava já de ir para o rendimento, de, né, pegar aqueles adolescentes que já sabem e querem treinar. Eu gostava de pegar aquela criança que não entrava na água, que morria de medo de água, e saía no final do ano, pelo menos nadando crawl ali. Enfim, acho que é mais a questão do reconhecimento, você vê o seu trabalho acontecendo ali, né, sem ser numa competição, um resultado de competição, porque às vezes o resultado de competição não diz exatamente se o seu trabalho foi bom ou ruim, né, são diversos fatores que envolvem um resultado positivo ou negativo de uma competição. Agora, você ensinar, por exemplo, a criança que não sabe dar uma manchete, né, não sabe levantar, não sabe fazer a passada, né, para o ataque, é muito gratificante, né, você chegar lá no final e ver que, por exemplo, no seu caso, ela acabou fazendo educação física por causa do seu treino, né, do que você passou para ela, então isso é muito legal, assim, eu gosto muito de lidar com criança. Só que, assim, por exemplo, na natação a gente tem uma apostila, geralmente, de aulas, né, que a gente tem que cumprir ali durante um semestre para atingir tais objetivos. O vôlei não acontece isso, né? Não tem um módulo ali de práticas pedagógicas ao longo do ano, mesmo que seja em escolinhas especializadas ou em projetos de vôlei. Cada professor tem a sua própria metodologia, não é mais ou menos assim? Você, por exemplo, você e o Robson trabalhavam juntos, mas daí você poderia seguir a sua metodologia de treino e ter as suas metas, e ele seguia dele. Ou vocês treinavam meio que casado, assim, como que era? Cara, a gente tentava fazer bem casado, até porque eu aprendi com ele, então seria difícil fazer uma coisa muito diferente do que ele fazia, né? Mas a gente sempre tentou trabalhar na mesma linha, tanto que a gente é muito... E aí eu já estou até vendo a pergunta aqui da Mariane, eu sou muito processual.
eu gosto muito da técnica, do movimento bem executado. Então, eu acho que a técnica, eu gosto do padrão do movimento. Como eu vim da linha do desempenho motor, eu aprendi muito sobre o padrão do desempenho. Então, a gente tem um padrão de movimento a ser seguido, até porque alguém já mostrou que biomecanicamente é o padrão mais eficiente, ou seja, que eu vou executar com menor gasto de energia, numa maior qualidade, né? Com maior chance de atingir o objetivo. Então, eu gosto muito dessa parte processual do treino, assim, dessa automatização do movimento. E a gente não pode automatizar errado, então eu fico muito nos exercícios corretivos. É claro que ele tem que saber para onde que ele vai chegar, onde que ele vai usar isso, então a gente tem que colocar isso numa tática de jogo também. Mas eu e o Robson, a gente, respondendo a tua pergunta, a gente trabalhava muito na mesma linha de processo de aprendizagem, da onde chegar, ter um bom padrão de movimento. E a gente percebe que no Brasil, às vezes a gente tem atleta que, sabe, é uma manchete aqui, é um recurso aqui, é uma manchete que não chega com a perna certa, e assim, ok, funciona, mas assim, o Guga também, o movimento dele também funcionava, até que esse movimento fez com que um dia ele tivesse que abandonar o esporte que ele tanto ama. Então, eu acho que fazer o movimento certo nunca vai trazer prejuízo para ninguém. A gente vai demorar mais tempo trabalhando com isso, mas ele nunca vai ser prejudicial. Então, a gente sempre trabalhou bem nessa linha do padrão do movimento. Uhum. E como motivar um time a fazer treinos físicos? Porque é muito difícil você fazer o treino físico sem bola, né? Principalmente no vôlei ali que envolve a bola, e motivar eles a fazerem, porque quando você, no projeto mesmo que eu participava antes da Uningá e até no projeto ano passado, apresentar um treino físico é assim, professora, vai ser rápido, vai acabar logo, vai ter jogo no final. Então, assim, é muito difícil. Você tem alguma estratégia de motivar, assim, principalmente quando é o juvenil, né? Porque o adulto ele já tem mais consciência de que o físico vai ter boas consequências lá na frente. Agora, o juvenil não, né? Ele quer mais o jogo em si. Você utiliza alguma estratégia específica, assim, algum conselho para gente? Sim, só uma pausa. Eduardo Almeida, você está aqui. E você não devia estar aqui. Tô brincando. Ele foi meu aluno em algum momento. Não, mas, cara, é difícil mesmo. Tem atleta que vai dar migué mesmo, que vai irritar mesmo em relação a isso. Mostrando os benefícios. Eu acho que a partir do momento que ele faz, que os atletas fazem, e veem que sim, fica mais fácil deslocar, que sim, depois, por mais que pareça, né, a sensação da morte enquanto ele está fazendo, mas que depois vai ser mais fácil a execução dos movimentos que ele quer fazer, eu acho que essa é a melhor estratégia. Até isso chegar, cara, é tentar conscientizar e tentar e mandar mesmo, e fazer com que se faça. Acho que o esporte, ele vem também, é um cumprimento de regras, né? A todo momento a gente está cumprindo alguma regra dentro do esporte, regra de jogo, regra de competição, normas. Então, ali é mais uma tarefa, tem que ser cumprida. Mas eu não gosto. Amigo, a gente não gosta de tanta coisa dessa vida e bola para frente. Então, sim, no começo, se não funcionar de tudo, vai na autoridade mesmo, né? Mas não, eu acho que o melhor é mostrar, quando a gente consegue mostrar o benefício. Porque tem, é óbvio que tem. Então, vai saltar mais fácil, vai conseguir jogar um jogo todo sem perder a qualidade nos últimos pontos, sem perder a qualidade no último set. Num jogo pegado, vai ganhar quem tiver melhor condicionado, e isso eles vão percebendo depois. Então, eu acho que essa percepção dos benefícios que essa prática física vai trazer é o melhor caminho. Uhum. Porque é muito difícil você motivar, assim, principalmente o juvenil mesmo. Eles não conseguem, por mais que depois eles, né, consigam visualizar que houve uma melhora, na hora, assim, é muito difícil mesmo.
Mas, assim, de uma forma geral, como que você poderia dizer, assim, que nem tem muita gente aqui que nunca jogou, né, não teve nenhuma experiência com o vôlei, e depois dessa live, vamos dizer que eles amaram o vôlei e querem atuar na área. Como que, assim, como que eles podem... Quando a gente sai da faculdade, né, a gente vê milhões de possibilidades, mas também não vê nenhuma palpável, né? Tudo é possível, mas tudo é impossível. Porque é muito difícil você entrar no vôlei, dar início a um treinamento de vôlei sem conhecer muita gente, né? Sem ter alguém ali. E como que a gente pode entrar nesse meio do vôlei? Assim, acabei a faculdade, por exemplo, por onde eu começo? Qual que é o seu conselho, assim? Cara, eu acho difícil começar só depois que terminou a faculdade, porque daí a pessoa, você tem que ser contratado e você vai ser pago para fazer uma coisa que você ainda não sabe. Então, na verdade, eu sempre pensei assim. Então, eu sempre na faculdade eu me envolvi em tudo quanto é estágio e trabalhava de graça mesmo, porque eu acho que era assim que a pessoa ia me ensinar de forma mais genuína, né? No sentido de eu tô ali, eu tô me doando, então o retorno que eu tenho é que essa pessoa se doe também e me ensine o que ela sabe. Foi assim que eu aprendi. Então eu comecei no Platão já era remunerado, mas era por aquelas agências de estágio, então tipo, era um valor muito irrisório, mas eu comecei lá, aí eu comecei com o Robson, então desde sempre, eu acho, desde cedo eu comecei ali a fazer esses estágios, fazer estágio de recreação, fazer estágio de não sei o quê, fazer estágio personal, eu só acompanhando, parecendo um papagaio de bordo ali do personal, não ganhava nada para aquilo, mas eu estava aprendendo com quem eu queria, com o personal que eu achava que era, que tinha um alto nível de profissionalidade, então, se é que essa palavra eu comecei assim, então acho que é muito difícil a gente sair do tipo, eu sou formada, me dá um emprego, mas eu não sei fazer nada, mas eu quero, tipo, eu tenho vontade. Então, não que você não vá conseguir, não é isso que eu tô falando, porque às vezes vai conseguir mesmo, mas até porque tem concurso da prefeitura, né, então é super válido, e às vezes a gente pega algumas coisas que a gente também não sabe e vai aprendendo ao longo da caminhada. Mas se tiver a oportunidade e tiver como fazer esses estágios nesse momento, ainda que sem remuneração, e aí, conforme for tendo a oportunidade profissional, ele vai te remunerar. Enfim, eu acho que nesse momento de graduação, a nossa remuneração é conhecimento. Porque depois que a gente terminar a graduação, a gente vai ter que ser pago por ele. Né? A gente vai ter que ser pago por isso. E aí, o nosso conhecimento que vai fazer com que a gente seja pago. Não sei se faz sentido para vocês. Com certeza. Na verdade, quando você ficava lá, né, que nem um papagaio, que nem você disse, você não estava ganhando em dinheiro, mas você estava ganhando muito conhecimento. E isso te fez chegar onde você está hoje, né? Exatamente. E foi bem assim, tipo, um dia eu tive palestra, na época era o Coelho, acho que ele está no Rio hoje, então, mas ele trabalhava com recreação e eu fiz um mini curso com ele lá na UEM. E eu pensava, eu nem gostava de recreação, né? Eu sempre fui do esporte competitivo, às vezes eu pensava, meu Deus, como ele é sensacional! Nossa, que professor demais! E aí um dia eu passando de bike, voltando da UEM, com o uniforme da UEM, para minha casa, passei em frente à academia que ele trabalhava e dei tchau. E ele me retornou e fez assim. Eu falei, olhei para o lado e falei, meu Deus, ele está falando comigo. E aí ele falou, eu falei, professor, eu estava naquele seu curso. Ele falou, eu lembro de você. Eu estou precisando de uma estagiária. Eu falei, eu estou precisando de um estágio. Aí, assim, na verdade, eu falei, né, eu queria ficar mais próximo. E daí ele falou, estou precisando... Seria legal, então, se você pudesse me acompanhar. E foi assim que eu comecei. E aí, assim, eu fiz com vários outros. E foi muito legal. Tipo, eu não ganhava nada financeiramente. Depois, de um tempo, eu comecei a ganhar. Mas eu acho que eu ganhei muito em conhecimento. Nossa, com certeza, meu Deus do céu, é muito bom quando a gente tem umas oportunidades dessas, assim, que ainda mais quando a gente é convidado, né? É muito, muito, muito bom. A gente tem que agarrar, e aí que a gente vê como é importante a gente, durante a faculdade, buscar o conhecimento, né? E não o retorno financeiro.
Porque a gente sempre fica, mas a hora-aula na academia é tanto, nesse projeto eu vou ganhar tanto, não compensa para mim. Compensa, vai compensar e vai compensar muito, porque compensa em conhecimento. E é exatamente isso que você falou, eu até falei na minha disciplina de ética ano passado, que quando a gente se forma, a gente é pago pelo conhecimento que a gente tem, né? Pela bagagem que a gente vai transmitir para o outro, é isso que a gente vale, né? E a gente precisa pensar o quanto custa a minha bagagem, né? Exatamente. E daí até hoje, às vezes, as pessoas vão falar, eu te pago por isso. Eu falo, não, cara, isso é um favor. Daí eu penso, não, pera, né, a época de favor talvez já passou. Mas por muito tempo, assim, eu nem queria ganhar, porque eu falava, cara, mas eu não sei nada, você tá me pagando, tipo, eu tô me sentindo um fake aqui, sabe? Porque eu não sei mesmo, então me paga quando eu souber. E era isso que eu pensava, assim, até hoje, às vezes, esse tempo eu recebi uma proposta, assim, receber por isso, eu falo, cara, mas eu não sei fazer isso, então, deixa eu aprender. Outra coisa que é importante, por exemplo, a gente passar por diversas situações, é que em qualquer modalidade esportiva, né, quando a gente vai treinar alguma equipe, a gente faz a elaboração do treino, mas também tem, por exemplo, o treino que eles fazem dentro da academia, né, que envolve, que também vai ter consequências lá no jogo, né, o fortalecimento muscular e tal. Essa parte, o treinador fica responsável também por elaborar os treinos, ou aí já entra outro profissional? Como que é? Boa pergunta. Depende do tipo de equipe que a gente está. Atualmente na MVP, a gente já tem uma estrutura um pouco mais organizada e financeiramente estruturada para que tenha um preparador físico. Então, não é o treinador da quadra que faz o processo do físico da areia e da academia. Tem um outro profissional que faz isso. Mas eu tenho certeza que em muitas equipes é o mesmo treinador que faz esse processo na academia também. Eu acho que depende se você tem uma renda, né, para utilizar-se e pagar outro profissional, que também engrandece a nossa área e fortalece cada vez mais. Eu acho que ninguém tem que ficar fazendo coisas por favores, né, depois de formado. Isso também, né, ninguém faz mais aquele amigos da escola. Então, não, a gente tem sim que receber pelo que a gente faz, mas eu acho que então, assim, tem as duas coisas. Ali na minha realidade, tem um outro profissional que não é o mesmo profissional do treino da quadra. Tá. Só para contextualizar um pouquinho, a Associação Maringuense de Vôlei de Praia, né, que é a MVP, ela recebe verba da Lei de Incentivo Municipal, né? O esporte Maringá eu acho extremamente organizado, porque todos os esportes eles funcionam em forma de associações. Então, todo mundo é CNPJ e essa verba da prefeitura ela é destinada, então, a cada associação. E aí, essa associação faz o gerenciamento da verba que recebe anualmente. Daí divide, portanto, que daí tem as rubricas para competição, para alimentação, para profissionais ainda não pode pagar, tem uma rubrica que impede isso, mas faz pouco, acho que faz uns 2 anos que eles criaram o Bolsa, não é um incentivo de bolsa, para os treinadores também, assim como tem o Bolsa Atleta, eu acho que é Bolsa Técnica, algo do tipo. Entendi. Existe a possibilidade de fazer estágio na MVP? Por exemplo, se alguém se interessar, existe essa possibilidade de estágio lá dentro? Como que é? Existe, como eu falei, né, nesse momento eu estou afastada até pelo doutorado, mas sim, a gente sempre, até quando eu era professora da Unidade, eu tinha um projeto, e daí era até um projeto interdisciplinar, que tinha fisioterapia, psicologia, a nossa educação física, a medicina, que fazia as análises sanguíneas, e a bioquímica, eu acho. Legal. E aí eu sempre levava os meus alunos, né, para fazer a listagem comigo, alguns. Mas a gente recebe também da UENS, e eles sempre vão ali pedir para o professor Amorim, que é o responsável pelos estágios da UEM, e aí ele sempre pede autorização, o Robson sempre aceita o pessoal, então sempre tem estagiários ali. Mas, assim, é aquele estágio obrigatório da faculdade, né? Deu as tantas horas, que eu não lembro quantas são, daí eles não vão mais. Então, assim, não é um estágio para conhecimento, é um estágio
para horas ali. Entendi. Deixa eu ver a pergunta da Mari. A MVP é exclusiva para atletas maringuenses ou a busca em outras cidades? Busca em outras cidades. Então, a gente prefere que seja de Maringá, até pelo custo que o atleta gera. Então, hoje em dia a gente não tem mais, por exemplo, a República das Meninas. Por um tempo a gente teve. E ela dá muita dor de cabeça. Até o dia que a gente entregou a chave para mim foi porque eu me sentia muito responsável por aquilo, e eu não tenho nem filho, e no momento eu tinha 7. Então, é um pouco complicado. Mas a gente busca, sim, atletas de outras cidades, inclusive agora a gente, na verdade, tinha 2 meninas aqui, mas que vivem por conta própria, que vivem, e daí a MVP dá a bolsa na faculdade, então, assim, é a contrapartida que elas têm. Se tivessem que pagar a faculdade na sua cidade, elas, né, daria na mesma, então, pelo menos elas ficam aqui estudando e jogando vôlei de praia, que é o sonho delas. Então, a gente também faz essa contrapartida, mas com certeza tem bastante gente de fora, a gente tenta, assim, formar os atletas aqui, e os nossos principais campeões mundiais da categoria são aqui de Maringá mesmo, então, o que é muito bom. Na verdade, tem 2 de Paranavaí, mas a gente tem atleta que veio do Pernambuco, atleta que veio de várias cidades aqui do Paraná mesmo, atletas de Mato Grosso do Sul, enfim, tem atletas e às vezes por convite, tem atletas do Tocantins, às vezes por convite, do Robson principalmente, que vai para as competições escolares para fazer essa peneira, às vezes porque eles se interessam e vêm atrás. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nayara, já que entrou no assunto da associação, né? Eu acompanhei aqui o início das obras do centro de treinamento, inclusive é pertíssimo da minha casa. E aí eu queria saber o que você tem de informação, como é que vai funcionar, se isso é exclusivo para os atletas, se vai ter escolinha, assim, por exemplo, aberta às crianças. Você sabe alguma informação a respeito disso? Boa pergunta, Fê. Cara, o projeto assim, ele enche os nossos olhos, enche de esperança o coração, né? A ideia é ser igual a uma CBV, mais ou menos, lá, igual em Saquarema. Então, é para ser um projeto muito grande, muito grandioso e que vai atender muita gente. Quanto maior a nossa estrutura, maior a nossa capacidade de atender as pessoas. Hoje em dia, a gente já tem também um projeto com as crianças, com a iniciação, que fica com a professora Lohane, que é vinculada, inclusive, à prefeitura. Então, ela é professora da prefeitura, mas ela tem projeto ali na associação com a iniciação. Então, isso já acontece. Mas lá no centro, a ideia é ter as categorias, então é ter a categoria de base, a iniciação, é ter as demais, assim como a gente tem, né, sub-17, 19, 21, adulto, feminino, masculino, tem para a comunidade, hoje em dia já tem, na verdade, que é a Lohane também que dá o adulto para a comunidade. Então, e aí, assim, vai ter uma estrutura para a sala de fisioterapia, eles já vão poder malhar ali mesmo, vai ter uma sala de palestras, porque antes inclusive a gente tinha, né, a Constanza, eu acho que vocês conhecem, que atendeu por muito tempo a gente pelo projeto Uningá a MVP, a gente tinha, então, o atendimento dela, e a gente nunca tinha uma sala que ela pudesse atender os atletas, sabe, era sempre uma confusão, ter que ficar pedindo sala na secretaria. Então, agora a gente vai ter esse espaço, sala de reuniões. Cara, o projeto tá lindo no papel. Eu espero que saia do papel, que fique bonito. Eu sei que o Robson tá na fase de captação de dinheiro, né? Então, o projeto já tinha sido aprovado, a prefeitura já tinha cedido o terreno. E aí, eu acho que tá na parte, pela última vez que eu falei com o Robson, tá na parte de captação de recursos, que não é fácil, uma vez que o projeto, né, quanto maior a renda, quanto maior o projeto, então daí tem que captar tudo aquilo, né, porque é por meio do projeto de lei de incentivo. Mas o projeto é maravilhoso. Assim, eu vi também essas postagens essa semana, falei com o Robson, tá todo mundo muito feliz.
E até ele falou, cara, vamos, se for, filha, que vai ter trabalho para fazer. Eu vi, eles já estão fazendo a terraplanagem, então quer dizer que o negócio já está saindo do papel, né? Pois é. Agora leva um tempinho, né, para ficar pronto. Acho que a promessa é até começo do ano que vem, o Robson já quer estar mudando para lá. Que bacana, vai ficar muito legal. O alojamento muda para lá também? Ou continua? Porque o alojamento estava na vila, né? Ah, mas já não tá lá faz um tempo. Não tá mais? Não, eles pediram, agora é uma casa alugada dos meninos. Eu acho que lá, eu não sei se vai permitir moradia fixa, mas tem um alojamento para competições, então quando vier competições tem um alojamento lá. Eu não lembro se tem previsto uma moradia fixa. Entendi. Nossa, vai ser uma estrutura bem legal, meu Deus. Meu Deus. Eu queria abrir agora para quem quiser fazer mais perguntas, curiosidades sobre a associação, se as profs quiserem. Deixa eu ver o que a Ângela falou. Acho que a moradia fixa não pode mais. Eu não tenho conhecimento em relação à moradia. Na época eu sabia da vila. Ah, tá, na vila não pode, entendi. Na vila também era algo bem precário, né? Se a gente for ver a estrutura que eles ficavam lá, assim, era bem apertadinho, bastante gente ficava lá dentro e tal. Enfim, era mesmo. E, enfim, queria abrir agora para perguntas. Eu já perguntei bastante, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para professora Nayara e para a Nay, para os íntimos. Ah, meu Deus. Ninguém quer falar nada, como sempre? Bom, eu acho que a gente deu bastante conta do recado, né? A Nay trouxe bastante conhecimento para a gente, bastante experiência, enriquecedoras, assim, e espero que vocês, alunos, consigam visualizar como é importante a gente trazer uma convidada tão, assim, especial na área, que dificilmente a gente vai ter contato tão próximo com profissionais tão capazes assim, e é exatamente isso, ela é um exemplo para a gente seguir, e, assim, pelo pouco que eu sei que a Ari, a irmã dela, falava sobre a Nayara, é que ela era muito organizada, muito mesmo, assim, muito sistematizada em tudo que ela faz, né? Deu para ver até na questão da organização de treino. É difícil a gente ter um profissional que anota todos os treinos, que faz o feedback no próprio treino, né, sobre o que deu certo, o que não deu certo, e é muito importante a gente pegar cada informaçãozinha dessa, assim, para a gente levar enquanto profissional, né? Porque isso vai ajudar muito na nossa atuação. Tem muitas dificuldades, né, Nay? Acho que muita coisa que a gente enfrenta em relação até aquilo que a gente acha que vai dar muito certo e chega na hora não dá nada certo e a gente precisa ter um jogo de cintura para contornar a situação e, enfim, rebolar na hora ali e mudar tudo que a gente tinha planejado, mas espero que vocês consigam visualizar o quanto foi enriquecedora essa tarde nossa. Agradecer de novo muito sua fala aqui para nós, para toda a turma, para as profs, e quando precisar também, estamos aí, pode contar com a gente sempre, e é isso, se alguém quiser falar alguma coisa, deixa a palavra também para a Nayara, para as outras profs. Gente, eu quero agradecer a vocês, é muito gostoso poder falar da nossa prática, né? Desses dias eu estava dando uma série de palestras assim, falando, né, nos grupos de estudo que eu participo, cada hora apresentando uma coisa, e às vezes a gente tem que escutar tanto para falar, que esses dias eu pensei, gente, será que algum dia eu vou falar alguma coisa que eu sei, sabe? Que eu sei de verdade, eu tenho que estudar tanto, aí fica aquele... Mas é muito gostoso falar, porque é muito genuíno, né? O amor que a gente tem pela modalidade. Espero que tenha sido bom para vocês também. Adorei as mensagens que vocês estão mandando aqui. De fato, escrever tudo que eu faço
Eu acho que é uma forma de autocolaboração. Às vezes, quando eu pego, eu falo, meu Deus, o que eu quis dizer aqui? Né? Porque às vezes a gente muito em treino vai abreviando as coisas, então eu também fui aperfeiçoando essa forma de escrever para mim mesma no futuro, para que no futuro, quando eu vá ler de novo, eu entendo o que eu quis dizer ali. E, de fato, às vezes não funciona, de falar, nossa, que cagada que eu fiz, mas faz parte do processo de crescimento, né? A criança, ela não sai, não aprende a andar e sai andando, ela cai bastante, e eu acho que é assim que a gente é também. É isso, pessoal. Só vou te dar uma dica, Ana. Faz um livro dos seus treinos e vende. Cara, eu pedi isso várias vezes. Ele fala, cara, você tem que fazer uma cartilha desses treinos, essa cartilha tem que sair. Verdade, é difícil a gente encontrar, né? Essas cartilhas de treinos e tal. E sim, acho eu que tenho 2 cadernos, assim, com chuva, com areia, com... Ai, que legal! Nossa, que massa! Deixa eu ver o que a Mari falou. Você aconselha a comercializar as coisas. Ué, Mari! Vamos utilizar a nossa bagagem, ué! Oh, meu Deus do céu! Bom, gente, acho que é isso, então. Queria muito agradecer a presença de todo mundo. Para mim, foi muito enriquecedor. Espero que tenha sido para todos vocês. E, enfim, só agradecer mesmo a presença de todo mundo, principalmente da Nai, que aceitou prontamente, como eu já falei. E, enfim, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí. Eu agradeço as profs, estava com saudade, obrigada, Fê. Parte 2. Bom, gente, então tá bom, vamos finalizando por aqui. Beijos para todos vocês, boa tarde, uma tarde produtiva e chuvosa. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.